Estamos de volta com o nosso Pod Costa. Hoje, para colhermos o depoimento de uma das pessoas da vida pública piauiense, assim, mais autênticas e polêmicas também, que teve recentemente uma passagem como líder do prefeito de Teresina e uma passagem marcante. Nós estamos aqui com Antônio José Lira. Como é que vai o senhor? Tudo bem, Feitosa? Tudo bem, Júnior? É um prazer estar aqui no Pod Costa. Prazer é nosso. Queria primeiro que o senhor dissesse aqui o seu nome completo, como é que foi sua vida, como é que o senhor chegou até aqui. Faça uma ligeira trajetória um percurso da sua vida até aqui. Primeiro, cumprimentar também quem está nos assistindo. Isso. Quem é Antônio José Lira? Antigamente, a cidade de Teresina, alguns estudantes iam morar fora, porque aqui não tinha faculdade, só tinha faculdade de Direito. Pois bem, eu estudei no Diocesano o primeiro grau e fui estudar o segundo grau na cidade de Belo Horizonte, que era uma das cidades que quem tinha aquele sonho de colocar o filho para estudar fora, Belo Horizonte era uma das cidades que tinha o maior conceito. Era a cidade mineira capital do estado querido de Minas Gerais. Então eu fui estudar no sistema Pitágoras de ensino. E eu tinha uma facilidade muito de comunicação, porque eu era jogador de futebol. E eu era muito imperativo, eu sempre fui assim muito entusiasmado. E aí eu fui também participar no esporte lutando boxe. Poucas pessoas sabem. E aí eu era muito estudioso. Então todo local que eu chegava, eu passava a ser da seleção do colégio, da faculdade. Sempre fui muito ligado a obras. E aí passei no vestibular para engenharia civil. Mas até uma forma da nossa família, que minha mãe, a nossa avó era dona de pensão em Piripiri, o meu pai oriundo também do interior, eu sempre gostei pela origem de pensão, de alugar. E eu era muito preso a aluguéis. E um irmão meu, chamado Edivaldo Lira, me colocou num apartamento da Auguste Lima, no centro de Belo Horizonte, e eu passei a comprar 2 beliches, morava na sala, exatamente para ter uma renda maior. Vivia de mesado, meu pai fiscal federal, o Manelito da Receita Federal, Manuel Cipriano Lira. Isso. E aí eu passei a alugar os kitnets e fui conhecer Ouro Preto. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha minha mesada, mas eu alugava também o dormitório para 4 estudantes para que eu tivesse uma renda a mais. E fui conhecer Ouro Preto. Quando eu cheguei em Ouro Preto, eu vi que a Faculdade Federal, uma das mais concorridas, 33 por vaga naquele tempo, era praticamente um vestibular de medicina, uma concorrência, eu passei. E quando eu passei a ter república, só pagava roupa lavada. Eu digo, é em Ouro Preto que eu vou morar. E fui fazer também engenharia civil em Ouro Preto. Eu sei que é uma das cidades que mais me marcou, depois de Teresina, é Ouro Preto. E um carinho especial pela cidade, que eu tenho muito carinho, que é Belo Horizonte. E nessa trajetória, eu aprendi o que havia necessidade. E tive um acidente muito sério. Pouca gente sabe também que dos 2 braços, o meu braço direito é praticamente metálico. Eu tive uma sorte e uma falta de sorte. Peguei uma carona, a sorte que peguei de um rico, de um milionário e consciente. E a falta de sorte que um Opala com eixo cardan, que dizem que é quase impossível, quebrou em 2 partes. E eu fiquei quase amputado do braço direito. Quando chegava o frio, Ouro Preto, eu sentia muito frio. E depois dessa batida, eu vim morar em Teresina. E aí foi onde o Antônio José Lira teve o primeiro contato com o povo, fora a política estudantil na cidade de Belo Horizonte e na cidade de Ouro Preto. O senhor terminou o curso? Aí onde está a história?
Eu amo construção. Minha mulher até diz, não diga isso não. Eu terminei fazendo engenharia civil, matemática, turismo, direito e jornalismo. Não formei nenhum e hoje praticamente exerço os 5. Não formou nenhum, porque o senhor chegou a fazer tudo isso e não formou Cheguei nenhum. a fazer todos, mas sempre tinha um plus que eu protelava e seguia um novo desafio. Porque eu tive um pensamento na minha vida e deu certo. Eu nunca abandonava um sonho. Mas engenharia civil não era um sonho, o direito não era um sonho, mas eu não abandonei porque eu encontrava algo que me esperançava mais. E era exatamente a política, porém, nunca esquecendo o setor privado. Hoje eu trabalho com sítios de eventos, sou pioneiro, trabalho também com pequenos loteamentos, também só na minha região. Se me botar em outra, mudar de posição não dá certo. E dessa forma, eu posso, nos meus 63 anos, dizer: o Antônio José Lira é bem resolvido, o Antônio José Lira é um homem feliz. Fale aí sobre a sua família. São quantos irmãos e tudo? O senhor tem alguns irmãos conhecidos, todos conhecidos por ter um bom papo, boa conversa com os amigos e tudo. Exatamente. Destaco principalmente o Edivaldo. Nós somos uma família de 8 irmãos. Nós temos 5 homens e 3 mulheres. As mulheres, a Iara, da Santo Agostinho, conhecida como reitora da Santo Agostinho. Nós temos a Jandira, que já foi prefeita de São Miguel do Tapuio. E nós temos a querida Tetê Lira, funcionária há muito tempo da Assembleia, querida pelos deputados, querida por servidores. Dizem que a Tetê é o Antônio José Lira de saia e o Antônio José Lira é a Tetê de calça. É mais ou menos assim que dizem, que brinco, né? Sim. Então, o que é que acontece? Aí nós temos 5 irmãos. Nós temos o mais velho, o deputado federal Átila Lira, é o meu irmão mais velho. Aí vem o Aécio, vem o Edivaldo, que é muito conhecido em Teresina, participou já da formatação e construção de mais de 20 bairros de Teresina, é um grande empresário. E nós temos o Evaldo, que é engenheiro da Petrobras. Ou seja, são 8 filhos de Manuel Cipriano Lira e Carolina Freitas Lira, todos oriundos do interior, onde o papai, na época, que era coletor federal, as antigas coletorias. E aí eu me lembro que o Francisco Dornelles conseguiu, no Congresso Nacional, fazer uma equiparação com o auditor fiscal do Tesouro Nacional. E todos os meus amigos admiravam, porque os amigos do meu pai, todos se tornaram grandes empresários, como Jesus Tágera, como Mussa Demes, como outros conhecidos. Mas o papai, não é que ele se dedicara a isso também, mas o papai disse, não, a minha dedicação é exatamente educação. Então, deu educação para todos os filhos. E a ironia de uma felicidade do destino é que nós saímos daqui em busca de faculdade. E hoje terminou o papai participando, junto com minha mãe, ainda chegar a ver a formação de uma das maiores instituições do Estado, do Nordeste, e exemplo para qualquer lugar do país, que é a Faculdade Santo Agostinho. Ou seja, nós saímos atrás de educação e terminamos realizando o sonho do nosso pai, trabalhando e dando exemplo exatamente por aquilo que é mais importante na vida do cidadão, que é a educação. Vereador, só se o Feitosa me permite, esse interesse pela política. Você disse que participou do movimento estudantil lá em Minas Gerais, voltou para Teresina. Como é que ficou essa relação com a política assim, no começo da vida do Antônio José Lira? Foi a que mais me marcou. Foi o Fundo Rural. Naquele tempo, que até hoje acontece, tinham os cargos federais indicados pelos deputados federais. O meu irmão, deputado federal Átila Lira, me indicou para o Fundo Rural. E o Fundo Rural tinha uma fila humilhante, uma fila desastrosa, a famosa fila da Rua Paissandu. Diga aí o que era Fundo Rural, porque tem muita gente que não sabe. Fundo Rural era um órgão que cuidava das aposentadorias do trabalhador rural. Hoje é tudo INSS. Antigamente era o Fundo Rural e o INPS. Bom, o que é que marcou minha vida? Tinha 10 aposentados na fila.
no sol e na chuva. Eles tinham que receber o carnê, não era hoje o computadorzão como é, só tinha a data prévia que fazia os carnês. O aposentado tinha que pegar o carnê e se dirigir ao banco. E o Antônio José Lira teve o quê? Eu fiz um cadastro e estudei toda a cidade e dividi por polos. E o carnê chegava dia 25 de cada mês. Só era entregue dia 5. Eu olhei para os carnês e disse, por que ficam 10 dias jogados? Eu vou entregar uma entrega antecipada. Aí onde é que Teresina tinha o aglomerado? Através do cadastro e do estudo que eu fiz. Promorá, Mucambinho e Disseu. A zona rural, você pegava uma na região de Todos os Santos, uma na região de Nazária nesse tempo era Teresina, uma na região da Santa Teresa e uma da Santa Maria da Codipe. Aí, por exemplo, eu tinha a rota de Todos os Santos. Aí eu pegava um dia, botava os carnês dentro de um carro, eu mesmo, pessoalmente, e pegava uma rota, por exemplo, Todos os Santos, Bom Princípio, Zina Santana, Lagoas Afonso, Boquinha, Golá e Nova Olinda. Ali eu entregava 1000 carnês. Então, quando chegava no dia 5, onde eu iria entregar o primeiro carnê, eu já tinha entregue 9.500 carnês. Ou seja, no lugar do aposentado sofrer na fila, eu ia exatamente fazer com que ele só precisaria ir no banco e no dia que era escrito lá para ele receber o carnê. Eu fiquei muito conhecido nessa época. E a partir desse momento, o povo, Feitosa, me chamava e queria que eu fosse candidato a vereador. E era um chamamento, não é demagogia, Júnior. Era um chamamento. E pouca gente sabe que na primeira eleição minha, em 1992, eu fui um dos vereadores mais votados de Teresina e não fui eleito. Porque naquele tempo se votava só escrevendo, não era eletronicamente, era escrito na cédula. E tinha as regras, como tem hoje, que era dono do nome quem fizesse a primeira convenção. E eu fiz a primeira convenção? Não, quem fez foi o partido adversário nosso. Eu era do PFL. E aí só valia o voto para mim se fosse Antônio José Lira. Se fosse Lira, era para Afonso Lira. E se fosse Antônio José, era para Antônio José Cavalcante. E nessa história, eu perdi a eleição por 18 votos. Cheguei, inclusive, a comemorar. Comprei 100 caixas de cerveja. Só que demorava 3 dias para ter a apuração. E a cerveja comendo, a carne assada subindo a fumaça. E aí, quando eu estava numa ressaca pesada, eu fui lá para Ouro Preto tomar uma com meus colegas. Quando eu cheguei lá, imagina meu sofrimento. Disseram, tem uma coisa para lhe dizer, tem seu irmão no telefone. Meu irmão, você perdeu a eleição. Mas aquilo serve para quê? Para você ficar mais maduro. E desde esse momento foi uma luta na política. Eu já tinha perdido uma, aí perdi 2, perdi 3, perdi 4, perdi 5, ganhei na sexta e na última urna. Então, a minha vida pública, eu sempre usei uma bandeira que normalmente na política, ela não é muito bem vista, não. Na sexta o senhor se elegeu por qual partido? Me elegi pelo Democratas. Democratas. E lhe digo mais, eu passei a fazer uma política que o povo não entendeu. E se eu fosse fazer novamente, você pergunta, você faria tudo de novo? Não. Talvez se eu tivesse hoje o amadurecimento, eu seria o líder do prefeito Firmino Filho. Se hoje eu fosse maduro como eu sou hoje. Porque você, naquele tempo, eu votava no que eu achava certo e votava contra o que eu achava que estava equivocado. Mas o povo não entendia. E você mudou hoje o quê? Você quer ser só governo? Não. Você tem que ser, acima de tudo, Teresina. Mas não fazer uma composição de votar contra porque é oposição ou votar a favor porque é do governo. Você tem que votar o que é melhor para a cidade. E se hoje eu fosse rever o meu mandato de 2012 a 2016, não tenha dúvida, eu podia ter sido o líder do prefeito Firmino, como fui com muita honra, dedicação, líder do meu prefeito, meu aliado, prefeito Doutor Pessoa. Vereador Antônio Zé, eu vou chamá-lo assim, que de fato o senhor
Merece ser chamada assim. Diz que é a patente. É, a patente. Voltando um pouquinho da família aqui, a sede da família era ali perto do Denox? É, Rua Lisandro Nogueira, com Anísio de Abreu. E o papai era tradicional, que ele ficava naquele terraço. Ele gostava de jogar um gamãozinho? Gostava de um baralhozinho. Um baralho. E ele dizia, eu fiz vocês herdar o mais importante, que é o conhecimento. O papai era fiscal de renda federal, nós, na verdade, nunca tivemos dificuldades para estudar, ele foi um herói, ele chegou a ter, minha mãe chegou a ter, mas nós não. E eu, caçula, eu nunca nem tive, eu passei a ter depois que o papai e a mamãe morreu, porque eu era caçula, muito mimado, quando o papai e a mamãe se foram, aí foi quando eu fui sofrer, porque eu caí no mercado de trabalho, porque desde novinho eu fui danado. Desde o tempo que eu morava em Belo Horizonte. Por isso que hoje eu me sinto uma pessoa realizada. E o papai ficava naquela esquina, era tradicional. E eu era muito ligado a meu pai. Eu sofri muito quando Deus levou, porque eu era muito ligado. Porque essa história de dizer que caçula é o privilegiado, coisa nenhuma. O caçula já está atrás de 17 a 15 anos no mercado de trabalho. Então, o caçula é o seguinte, se alguém da família deu trabalho, no final disso, só quem deu trabalho foi o caçula, né? Mas todos lutaram e todos venceram. O seu irmão, Átila Lira, o primeiro cargo de envergadura dele, me parece que foi como secretário de Ação Social do governador de Seu Arco Verde. Exatamente. Como é que foi essa aproximação dele com a política? Porque o papai, antes mesmo, isso é importante fazer um registro, antes mesmo do papai deixar de ser coletor para ser auditor fiscal do Tesouro Nacional, da Receita Federal, nós estudávamos com bolsa de estudo. Bolsa dada pelo doutor Disseu Mendes Arcoverde. Então, a nossa família, nós temos uma gratidão eterna pelo doutor Disseu Mendes Arcoverde. E somos amigos da família e nós somos gratos. Quero até mandar aqui um abraço ao Aloísio, mandar um abraço para o Disseuzinho, para o Disseu Arcoverde e um abraço especial também ao deputado federal Júlio Arcoverde. A nossa família, nós temos gratidão ao doutor Disseu Arcoverde. Dona Maria José, na época, a esposa dele. Então, aí daí, nós estudávamos de bolsa de estudo. A aproximação era através do seu pai? Através do meu pai, porque naquele era amigo do doutor tinha um Disseu. médico da família. O doutor Disseu era um médico da família, então ele ia na nossa casa e ali passou a ser um membro da família. E aí nós devemos essa gratidão que ele nos fornecia bolsa de estudo. E aí os filhos tinham que estudar fora. Quando os filhos foram estudar fora, nós tínhamos uma referência, o Aécio, nosso irmão lá de Belo Horizonte, que hoje é um que mora em todo o mundo, né? É um consultor muito conceituado a nível nacional e ele era a referência das famílias de Teresina. E aí os filhos do doutor Disseu moravam lá, inclusive, com a gente no apartamento. Eu cheguei... Belo Horizonte também? Inclusive quando aquela o Disseuzinho ou o Júlio? O Disseu eu morei com... Não, o Julinho não. O Julinho nunca morou lá. Aloísio. Quem morou foi o Aloísio e o Disseu Arcoverde. Eu morei com os dois. E aquela triste memória nos marcou, que foi exatamente da tribuna do Senado que houve o problema de saúde do doutor. Primeiro discurso. Primeiro discurso. Inclusive apareceu, na época, no Jornal Nacional. O primeiro não é discurso. Isso? Então aí surgiu uma amizade muito grande e quando o doutor Disseu precisou montar um secretariado, ele, na verdade, fez o convite para um irmão nosso chamado Aécio. O Átila, na época, era noivo. E o Átila chamou a noiva que disse que vinha para o Piauí, que algo dizia que ele tinha que voltar para a terra dele. Tinha algo chamando ele. E a noiva disse, não, para o Piauí não vou não. Vai não. Pois fica aí que eu vou atrás do meu sonho. E o resultado foi o Átila, deputado federal por várias vezes, gestor conceituado por várias vezes, e hoje conseguiu ser o deputado federal mais antigo do Brasil. Não é isso? Exatamente. Inclusive foi candidato a prefeito e agora entende-se
algumas das coisas. Quando o Átila foi candidato a prefeito, o candidato a vice foi o Disseuzinho. Exatamente. O Disseu Arcoverde, que são amigos até hoje. São amigos até hoje. Hoje o deputado federal Átila Filho, filho do meu irmão Átila Lira, é uma pessoa que passou a ser amigo também da família. Às vezes você não sabe qual é aquela amizade tão grande que tem entre ele e o Júlio. Ali é de família. Porque o Piauí, na verdade, ele é grande na sua extensão, mas todo mundo se conhece, né, Feitosa? Hoje já tá mais, assim, às vezes você anda na rua, uma pessoa não lhe conhece, mas naquele tempo todo mundo se conhecia. Então, é uma amizade muito forte que tinha a nossa família com a família do doutor Disseu Mendes Arcoverde. Aí o Aécio não veio o Átila foi secretário do Trabalho, depois foi para a FUSEP, depois foi secretário de Educação no governo Hugo Napoleão, foi candidato a prefeito em 85, depois em 88 e depois foi candidato a governador em 94. Na parte majoritária, não é que não foi sucesso, ele sempre teve expressões votações. Quem disputou com o Ferraz, ele quase ganhou a eleição. Teve momentos que ele estava ganhando. 14 mil votos. Foi. 14 mil votos. Mas foi um brilhante no parlamento, conceituado em todo o Brasil e um vitorioso na área privada. Certo, mas tem uma coisa aí. Nessa questão, quando envolve o senhor e Átila Lira na política. Consta em Teresina, e muita gente fala isso, que o senhor nunca teve um apoio efetivo do Átila Lira, seu irmão, na sua disputa para uma cadeira na Câmara Municipal. Mas vou ter agora. Vou dar aqui em primeira mão. Eu acabei de receber um telefonema dele, que ele disse que eu marque o dia que eu quiser. Eu aconselhei ser só depois da convenção, porque essa pré-campanha, eu nunca vi, na verdade, tanta esculhambação, porque estão fazendo comício. Mas, às vezes, são 2 pesos e 2 medidas. Às vezes, alguém faz, não tem nadinha. Quando o outro vai fazer, tem a confusão. Ele se colocou à disposição, disse que vai cair na minha campanha, vai participar da minha campanha, não vai entrar agora porque é uma pré-campanha, mas eu que digo o dia, mas após a convenção, quando o TRE, a Justiça Eleitoral, permitir, ele vai atrás, junto com o irmão, exatamente, que é uma forma de reparar algo que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ele tinha um pensamento que não dava certo 2 na política da mesma família. Era um pensamento dele. Talvez eu não tinha entendido por uma falta de amadurecimento na época. Então, eu servia para votar e não servia para ser votado. E aquilo eu não compreendia. E se passou para a opinião pública que a família não votava em mim. Não, só não votava ele, mas os outros votavam. Então, hoje, aqui em primeira mão, no Pod Costa, deputado federal Átila Lira, quando chegar no momento eleitoral, ele vai exatamente para dentro da campanha do seu irmão caçula, Antônio José Lira. Isso aí para o senhor é uma coisa muito importante, né? Porque, na realidade, ao longo das suas últimas campanhas, ele nunca participou efetivamente. E o problema não era o voto que ele não dava, é que tirava. Porque quando a população via, tinha 2 coisas que me marcaram. Uma, quando não tinha o apoio do irmão, a turma dizia, se nem um irmão vota, então não presta. E outra, essa marcou e essa eu vou combater agora. É aquela história do cara olhar para mim, Júnior, e dizer assim, mas Antônio José Lira, como é que um cara como tu, quando termina uma eleição, não ganha? O que é que falta? O que é que faltou? Eu digo voto. Só ganha com voto. Rapaz, porque eu te admiro tanto, eu digo, mas tu votou em quem? Não, eu votei em fulano, por quê? Porque eu tinha um compromisso. Ora, se tu me admira, não vota, como é que vai votar quem não me admira? Então, esses 2 pontos sempre me prejudicaram. E agora, um já está resolvido e o outro eu vou tentar mostrar para a opinião pública que no momento que o TRE permitir, você mostrar para a opinião pública que no momento que você escolhe alguém, você vai escolher por 4 anos. Eu que sou matemático, dei aula de 12 anos de matemática,
Eu sempre digo o seguinte, às vezes a população chega e diz, mas no meu bairro não vem nenhum vereador. Aí eu associo a política à matemática. A ausência de um vereador no seu bairro é diretamente proporcional aos votos que venderam. Então, se você tem um bairro que não vai vereador, é porque venderam muito voto. Venderam muito voto. Venderam muito voto. Então não tem aquela. Você quer que seu bairro tenha assistência? Quer. Escolha bem seu representante. Porque por conta de um dia, do boca de urna famigerado, que todo mundo sabe. E se você denunciar, quem é punido é você. Porque os órgãos controladores sabem. Todos sabem. Todos sabem, não adianta dizer. E se quisesse pegar, pegava. Faz com que, quando sai um resultado eleitoral, você que é esclarecido, não precisa não ser esclarecido, não. Você olha a lista e diz, eu não conheço esse, não conheço esse, não conheço esse, não conheço esse. Ora, se o voto é popular, como é que não sei quantos são eleitos que ninguém conhece? A força do dinheiro, a força do poder econômico, até a própria tecnologia hoje ajuda no planejamento para se ganhar uma eleição em Teresina, onde se coloca que o liso é inelegível. Isso é muito grave. Agora há pouco o senhor se referiu, disse que teve muita... Tem honra de ter servido como líder do prefeito Doutor Pessoa. Aí eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha do comportamento de alguns vereadores que estiveram com o Doutor Pessoa, foram comprovadamente beneficiados e agora não estão mais? Terezinha Medeiros, Neto D'Angelim, Caio Bucá, Gustavo Gaioso, todos abandonaram o Doutor Pessoa e tiveram muito prestígio da administração. O que o senhor acha desse povo? 2 registros. Primeiro registro. O Palácio sempre ficou de olho em uns, esqueceram de outros. Por exemplo, o vereador Antônio José Lira, líder do prefeito, abraçando a gestão, Isso. acreditando na gestão, defendendo pontos como mobilidade urbana. Porque o Doutor Pessoa, ele fez em muitas das obras o que 30 anos os outros prometeram e não fizeram. Mas sempre visaram o Antônio Zé Lira. Por quê? Eu sou amigo, eu sou irmão, eu sou compadre de Jeová Alencar. Mas queriam que eu me intrigasse com ele? Eu não posso deixar de falar com Jeová. Eu não posso deixar de almoçar com Jeová. Eu não vou deixar de ir num shopping, porque o Jeová é candidato a vice-prefeito do doutor Silvio. Mas sempre fui fiel ao prefeito doutor Pessoa. E te digo aqui no Pod Costa, se tiver uma pessoa, Feitosa Costa, Júnior, você que está nos assistindo, que ficar no final, na convenção, o doutor Pessoa e outra pessoa, essa pessoa é o vereador Antônio Zé Lira. Por quê? Porque o sentimento mais nobre que tem que existir na pessoa é o sentimento da gratidão. O doutor Pessoa me reinventou. O doutor Pessoa me deu a oportunidade de ser líder, mas também eu cumpri minha missão. E muitas vezes o Palácio desconfiava de mim, como desconfia até hoje, mas esqueceu outros. Esqueceu outros. Ou melhor, esqueceram outros. Mas também eu entendo. Teve muita gente aí, Feitosa, que ficou praticamente inviabilizado devido à formatação das chapas. Praticamente inviabilizado. Agora, eu não faria isso. Também eu não vou criticar a saída de colegas. Cada um teve seu motivo. Agora, eu não faria. Feitosa. Mas qual é o motivo, por exemplo, que o senhor acha que tem a vereadora Terezinha Medeiros, que segundo o próprio doutor Pessoa, tinha 150 cargos no governo? Bom, ela alega que o PL só tinha gigantão e de 5 só iam ganhar 2. E acreditou que no MDB, uma vaga, ela tem mais viabilidade do que no PL. É o pensamento dela, que eu respeito. Agora, eu não faria isso. Vou lhe dizer por quê, Feitosa. Feitosa, eu moro numa região há 34 anos. Estrada da Usina Santana. Região do Jardim Europa, Todos os Santos, Taboca do Pau Ferrado.
durante 34 anos. Olha, hoje eu sou careca, eu era cabeludo, eu era play. Jovem, já prometiu a estrada da usina Santana, o recapeamento asfáltico, a iluminação, a sinalização, o alargamento, o acostamento. 30 anos prometeram. Quem fez foi o doutor Pessoa. Como é que é o líder do prefeito? Defendendo a estrada da usina Santana, a estrada da alegria, a Ulisses Marques. Quantas vezes nós conversamos sobre a Ulisses Marques, você me cobrando e eu cobrando a prefeitura? A Dom Helder Câmara, que é o primeiro piso resistente da história da capital. Avenida Campo Maior, 53 anos que o povo espera o asfalto da Avenida Campo Maior. A Galeria da Zona Leste, quem é que não lembra? Morreu até uma professora ali no Pão de Açúcar. E tudo quem fez foi o prefeito doutor Pessoa. Aí, como é o líder dele, vendo ele fazer a maior regularização fundiária da história da capital, tendo a melhor escola que temos hoje em Teresina, a melhor do Nordeste, que é a 15 de outubro, para 1.000 estudantes pobres. Vendo, por exemplo, os servidores onde tiveram e tem hoje o melhor prefeito para o servidor municipal. Pergunte ao servidor municipal, onde o prefeito fez as maiores equiparações para os psicólogos, assistente social, educadores físicos, engenheiros, arquitetos, técnico de nível médio. Sabe quanto um técnico de nível médio ganhava, Feitosa? No seu vencimento inicial, R$800. O prefeito doutor Pessoa botou para vencimento inicial para R$1.700. R$1.700. Eu saí um pouco triste porque eu queria também para uma categoria que sofre muito hoje, que é o técnico de nível básico, que ainda está nessa situação. E eu tive que sair por conta da desincompatibilização. Aí, Feitosa, depois de tudo isso, chega a eleição, doutor Pessoa me estendeu a mão, aí eu vou e abandono ele. Como é que eu ia dizer isso para a população? Como era que eu ia defender uma estrada como a Camilo Filho, se quem fez foi o prefeito doutor Pessoa? Eu não faria isso, mas também não tenho o direito de criticar colega. Eu respeito. Respeita até o Neto do Angelim? Olha, O Neto do Angelim, uma vez o senhor disse que ele tinha pago, inclusive, o aniversário da esposa com recurso da fundação, que ele estava presidindo. Olha, eu prefiro... Cada um tomou sua decisão, cada um escolheu seu destino, e eu acho que quem tem direito de fazer o julgamento é o povo que elege. O julgamento é a eleição. Por isso que eu digo, Feitosa, que essa vez, pode anotar o que eu vou lhe dizendo, Júnior e você que está em casa, eu tenho 63 anos, vou disputar a eleição com 64. Será o encerramento de uma vida pública ou o recomeço dela? Quem vai dizer é o povo. O povo vai dizer, Antônio José Lira, vá cuidar dos seus sítios, vá construir sua pousada. Vou fazer a pousada do Lira. Inclusive, já contratei o meu psicólogo e meu psiquiatra. Você sabe quem são? O que eles têm a ver com isso? É porque, quando iniciou a pré-campanha, como eu vou fazer a pousada do Lira, eu comecei pela piscina com borda infinita, que vai ser a piscina mais bonita. Vou levar lá para você conhecer. Só tinha um buraco feito. Então, no momento que eu precisar do esperançar, do lutar, aquele dia que você tiver um pouco para baixo, você precisar se erguer, eu vou para a construção. Todo dia de manhã eu faço duas coisas. Primeiro, deixar meu filhinho no Dom Barreto, que eu casei velho, tenho um filho de 11 anos. E depois eu vou na obra, no início da obra, porque aquela obra é o meu psiquiatra e é o meu psicólogo. Aí eu brinco com um amigo meu, a folha dá R$1.000, é 700 do psiquiatra e 300, 400 do psicólogo. Então, ali é o meu esperançar. É o meu esperançar. Então, eu vou para essa disputa com toda a garra. É a primeira eleição que eu vou ter alguém dirigindo. Por isso que eu entro no fuxico. Quem dirige meu carro é um filho do deputado estadual Jeová Alencar. Por isso não tem como eu não estar no fuxico, né? Ele tem um que é candidato
a vereador, que é o querido Samuel Alencar, e o outro, o Márcio, dirige meu carro. Mas trabalhar, aliado, vou até o último minuto, eu tô com o prefeito, doutor Pessoa. Aí você pergunta, e como é que fica? Dizem que você conversa com o Jeová todo dia. Converso. Mas ele é tão amigo do Antônio José Lira que ele diz, eu quero a sua vitória. E eu lhe conheço e você é um homem de gratidão. Fique do lado do prefeito doutor Pessoa. Quer seu amigo e você é amigo dele. É, interessante isso aí. Muito interessante. Que o senhor vai deixar, inclusive, de votar nele, né? Eu vou estar com o doutor Pessoa e repito, comigo não tem demagogia e é porque já fizeram todo tipo de sacanagem comigo. Mas o doutor Pessoa não merece ser abandonado por ninguém. E digo mais, vereador que foi do lado do doutor Pessoa e os que não foram também. Se o próximo prefeito não for o prefeito doutor Pessoa, eles que têm que ir para o psiquiatra. Porque nunca vereador foi tão bem tratado, nunca legislativo foi tão bem tratado como foram pelo prefeito doutor Pessoa. Doutor Pessoa foi um pai para os vereadores de Teresina. Em matéria de realização, Feitosa, só esse mês, eu me emocionei várias vezes. Eu fiz asfalto solicitando ao prefeito doutor Pessoa. Eu vejo o Pessoinha, tanta gente criticar o Pessoinha, mas se tirar os asfaltos que o Pessoinha fez aqui em Teresina, fica praticamente sem asfalto. Eu consegui realizar estradas que o povo sonhava há 40 anos, há 50 anos, há 53 anos. Agora, é o que eu digo, pelo amor de Deus, vai chegar o momento do julgamento, vamos pensar na cidade, vamos botar representantes aqui, eu não estou pedindo voto, não. Vamos escolher representantes que realmente dê dignidade à sua escolha, para depois não ficar em mesa de bar, bebendo cachaça e esculhambando os políticos. Olha, eu sou criador de galinha. Aí tem aquela pergunta tradicional, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Um diz que foi a galinha que veio do ovo, e outro diz que foi o ovo que saiu da galinha. Cada um diz uma coisa. O povo esculhamba o político. Esculhamba. Diz que não presta. E o que é que o político diz nas salas geladas com relação às traições que sofre? Então, o julgamento é o julgamento popular. Veja quem usa a bandeira da verdade. Veja quem se emociona. Olha, eu entrei num fuxico tão grande por conta de um asfalto do bairro Deus Quer. Fuxico grande. Porque eu solicitei o asfalto do bairro Deus Quer, o prefeito doutor Pessoa autorizou, o Pessoinha aprovou o orçamento, no dia que o asfalto ia, que eu digo, hoje vai ser meu dia de glória. Deram uma pressão no prefeito tão grande que ele chegou lá e ainda disse que o asfalto do Deus Quer foi solicitação do outro vereador. No final, o asfalto não fez, não foi, e ainda botaram uma operação tapa-buraco lá, e a confusão lá tá grande. Quem é o vereador? É um colega, não vai me botar em mais em fuxico do que eu tô. Se ele tá usurpando o seu pedido... Não, já teve briga demais. Inclusive o prefeito chegou e disse, Zé Antônio Lira, tem um asfalto bem aqui que você sempre cobrou, que é do Distrito Industrial, é um asfalto grande e você é muito ligado aos empresários, tem muitos amigos, eu vou autorizar aquele asfalto que você pediu. Aí o prefeito autorizou. Quando foi agora, mandou o Juca. Aí como é que pode? E é porque eu sou o líder do homem. Era o líder do prefeito, né? Mas por parte do doutor Pessoa, eu tenho uma amizade muito grande. Aqui, quem me conhece sabe, você me conhece. Nós temos, assim, pontos que se parecem. Nós não somos de babá, nós não somos de puxar saco. Eu tenho uma gratidão enorme ao prefeito doutor Pessoa. Eu tenho um agradecimento ao prefeito doutor Pessoa. Ele me fez reinventar.
Eu fui um líder que me dediquei. Na Câmara eu chorei, briguei, esculhambei, fui esculhambado. Não apanhei porque não sou mole, a turma ainda queria dar. Entendeu? E lá teve umas passagens que marcaram, mas são todos meus colegas, meus amigos. O Júnior sabe, lá teve a formação dos talibãs. Diz que quem manda hoje na Câmara são os talibãs. Foi só o Antônio Zé Lira sair. Quando eu tava lá, eles entravam em cacete lá na tribuna, mas com conteúdo, Então, finalizando, se tiver uma pessoa sozinha com o doutor Pessoa, se for para eleição ele e outra pessoa, vai ser ele e o vereador Antônio Zé Lira. Vereador, eu queria aqui fazer 2 perguntas, né, nesse âmbito mais da pré-campanha. Primeiro foi essa situação da formação das chapas. O senhor deve ter sabe muito bem que nessa eleição de agora, se você tinha pouco voto, você era vetado em chapa aqui em Teresina. Se você tinha muito voto, você também era vetado. Aconteceu uma situação que o senhor foi sabatinado, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa situação do Avante. E a outra, recentemente, aquela situação sobre o tratamento. Algumas pré-candidatos aí que são aliados do doutor Pessoa reclamando de tratamentos diferentes para determinados pré-candidatos. Queria que o senhor falasse desse aspecto geral da pré-campanha. Eu, quando era líder do prefeito, eu cansei de dizer o seguinte: prefeito, nós temos 2 pecados. Nós não temos secretário de governo, nós não temos secretário de comunicação. Não é que eu esteja fazendo crítica aos ex-secretários ou aos atuais, não. É porque não adianta botar o secretário se o Palácio não dá condição para ele trabalhar. Por exemplo, nós temos um grande secretário de governo, que é o Michel. Mas o Palácio dá as condições para o Michel para ele exercer, por exemplo, o diálogo com a Câmara Municipal. Será que dá? Eu acho que não dá. Então isso aqui, eu não estou esculhambando a gestão, não. É uma realidade. Será que a Secretaria de Comunicação, as condições estão sendo dadas para divulgar tudo que o prefeito faz? Porque pode alguém pensar que eu estou doido. Mas eu já fui vereador do tempo de João Ferraz, tempo de Firmino, conhecido do doutor Silvio, do Elmano. Pode alguém que está nos assistindo dizer: esse bicho é babão? Sou não. De todos os prefeitos, o que fez mais por Teresina foi o prefeito doutor Pessoa. E vem cá. Mas por que só não tinha, só não teve condições, já que ele fez tanto, mas só não tinha condições para mostrar o trabalho dele na Secretaria de Comunicação? Não divulgaram. Sim. Não divulgaram. Mas o senhor sempre faz aí É raro. O senhor faz É assim, raro. Faz uma defesa. Não, pode ser porque não teve condições. Feitosa, que não tem condição. Deixa eu lhe dizer bem aqui. Não é fazendo média com você, não. Aqui no ar, no podcast. Que me sinto honrado de estar aqui. E à vontade. Se um secretário de comunicação fosse você, conversando comigo como líder do prefeito, a gente tinha dado de chinelo. E tudo que o prefeito fez, o povo ia tomar conhecimento. Olha, deixa eu te dizer, um lugar que teve aqui em Teresina semana passada, por trás da Fundação Municipal de Saúde, eu fui convocado, eu fui procurado, as pessoas me buscaram para resolver um problema de 100 metros. Lá fizeram festa. O prefeito doutor Pessoa nem sequer foi lá. Isso cabe ao secretário de comunicação. Isso cabe à liderança do prefeito. Então, esses pontos nós não exploramos. Feitosa, tu sabe quantos mil teresinenses passarão a ter o seu documento através de um brilhante trabalho da ETURB e da Camila Rosalvo, sob o comando do Pessoinha? 50 mil pessoas vão estar, não é posse não, é o documento para dizer: essa casa é minha, esse terreno é meu, eu posso deixar, pode fazer um financiamento num banco, vai deixar para o seu netinho. Isso ninguém sabe. O prefeito doutor Pessoa pode botar todos os pré-candidatos juntos. Nenhum tem um pique de campanha que tem um prefeito doutor Pessoa. Porque o doutor Pessoa, ele veio do povo. Agora, na gestão, nós pecamos porque o que nós fizemos não foi divulgado. Olha, repito novamente onde eu moro. Avenida Camilo Filho. Todo mundo está encantado com a avenida. 12 quilômetros. Iluminação, sinalização, acostamento, recapeamento asfáltico, tudo.
todo mundo lá feliz. Também paciência. Essas pesquisas aí tinha que ter a providência, inclusive, dos órgãos controladores, porque tem pesquisa aí que é pura mentira. É um desrespeito ao eleitor. Pois já que houve tanto benefício, o senhor falou, ninguém tratou tão bem o servidor público. Todo mundo recebeu o seu título. Essa obra da Camilo Filho, são 12 quilômetros. Tudo bem que mesmo essa obra não sendo divulgada e essas outras que eu falei, a população que está recebendo o benefício sabe disso. Por que então que isso não está aparecendo nas pesquisas? Porque quando o doutor Pessoa foi eleito, ele foi eleito com a bandeira do transporte público e da saúde por ser médico. Só que no momento que ele assumiu, já teve o primeiro erro de comunicação. Não falaram para a opinião pública como ele recebeu a gestão passada. Recebeu uma saúde com 250 milhões de rombo. Isso não foi dito para Teresina. Mas não é culpa dele não ter instruído a sua equipe, não ter exigido da sua equipe, chegar para a sua equipe e dizer, olha, eu preciso que isso seja esclarecido? Sim. Teresina precisa de uma frota de 450 ônibus. Você sabe quantos o doutor Pessoa recebeu? Só com 120. Com 120. E por que isso não foi divulgado? Teresina chorava. Teresina estava sentida. Teresina estava num momento de comoção com a morte de um dos maiores líderes, que foi o saudoso prefeito Firmino Filho, meu amigo de diocesano. Se dissesse aquilo naquele momento, não ia ficar bem. Mas o importante, o seguinte, eu não acredito que o que diz nessas pesquisas vai acontecer, pelo menos com relação ao prefeito doutor Pessoa. Feitosa. Mas o Antônio Zé Lira é doido por asfalto, porque asfalto é desenvolvimento, é dignidade humana, asfalto é saúde, asfalto é felicidade. Eu sou um amante do asfalto, um apaixonado pelo asfalto. Pode juntar todos os prefeitos que não vão dar o asfalto do prefeito doutor Pessoa. A partir de hoje, fora o que já foi feito, serão feitos 200 quilômetros. Você acredita? 200, está tudo no planejamento. E quero aproveitar aqui sua audiência para dizer... A determinação do prefeito doutor Pessoa para o bairro Deus Quer acabar logo de entrar no fuxico. É asfalto novo. Se fizeram lá a operação tapa-buraco, pois vai ter que fazer o asfalto novo. E esse asfalto vai ser feito, porque é um compromisso do prefeito. O vereador Antônio Zé Lira solicitou, vai ou racha ou esculhamba a tampa da caixa. Agora o asfalto do Deus Quer será executado e será asfalto vereador, novo. Uma reclamação do prefeito doutor Pessoa é o asfalto que o orçamento popular, o OPA, está fazendo em ruas que já tinham sido licitadas pela Prefeitura de Teresina. O prefeito avalia que é uma invasão de algo que já tinha sido consolidado pela gestão dele. O que o senhor acha disso, dessa iniciativa, dessa reclamação do prefeito? Acompanhei de perto. Comunicação de novo. O doutor Pessoa fez licitação em 200 quilômetros de asfalto em Teresina. Se ele já estava com as licitações e o programa do OPA queria fazer asfalto, era muito fácil. Só era confrontar o que já estava licitado e o OPA passava a licitar o asfalto que não estava licitado. E ganhava a cidade. O problema é que o OPA veio querer fazer o asfalto onde já estava licitado com o prefeito doutor Pessoa. E existe um documento chamado Certidão de Domínio. Feitosa Costa tem a casa dele e mora numa rua. Se ele quiser fazer um asfalto na casa dele, ele não pode não. Mas eu vou fazer do meu bolso. Não, não pode não. Você tem que ter a certidão de domínio. Para quê? Para ver se tem algum planejamento estratégico da prefeitura com relação àquela sua rua. Então, existiam licitações, a Secretaria de Comunicação tinha que divulgar isso. Não é o prefeito, não era o prefeito nessa área. Era a Secretaria de Comunicação para dizer, nós temos uma licitação com 200 quilômetros, o OPA quer fazer? Quer, é bem-vindo. Faça onde não está listado. Porque quem ganha é a cidade. A verdade é essa. Então,
todos os erros mais graves que eu vi na gestão foi um fato chamado comunicação. Ó, zona rural, você sabe quantos poços, que não é nem a prefeitura para fazer, é a Gespisa. Porque naquela concessão que fizeram, onde tiveram a distribuição das mesadas famosas, onde teve aquela briga tradicional minha com o deputado Tererê, que chegou a 2 milhões de visualizações, se eu tivesse escrito o meu vídeo, eu já estava até rico, só de receber dos YouTube da vida aí. Todo mundo manda até hoje aquela briga minha com o Tererê. É porque eu não conheço essa parte, sou Mobral nessa parte. Mas todo mundo manda pra mim e fica mangando. Eu agora tenho uma resposta quando o cara manda pra mim, porque ali, quando ele veio no meu rumo, eu fui no rumo dele, ali, quando repetem, ora, um amigo meu de São Paulo viu. Quando repetem, um da Bélgica. Quando repetem aquilo é uma forma, tipo assim, uns pensam que eu estou sendo denigrido, outros dizem que eu sou desequilibrado. Eu pergunto, um chega para mim e diz, eu vi aquele teu vídeo com o Tererê, eu só ri demais. Eu digo, e tua conta de água foi quanto esse mês? Ele disse, por quê? Quanto? 600. Isso era para ser 300. Tu sabe qual foi o motivo dessa briga minha com o Tererê? Porque na época ele representava a prefeitura e uma parte do governo do estado. E eu denunciei um anexo na maior audiência pública da história de Teresina, onde eu cheguei para o presidente da Gespisa naquele tempo e disse, você é Teresina? Sou. Você tem filhos aqui? Tenho. Você não tem vergonha de estar numa imoralidade dessa, onde estão vendendo o nosso patrimônio, não? Eu não sei como não me mataram naquele tempo. Agora, comprar tentaram muito. Era empresa querendo me dar terceirizado, oferecendo dinheiro. Mas eu estava com tanta garra defendendo Teresina, aí eu fui para aquela entrevista. Para aí, naquela entrevista, o anexo eu denunciei. Ali dizia o seguinte, que 2017, 18, 19 e 20, a taxa de esgoto de Teresina passaria de 70, 80, 90, 100. E quem estava lutando era eu e a vereadora Tereza Brito na época. E o Tererê foi defender. O tempo passou, os vídeos estão rodando. Agora a taxa de esgoto está aí que eu denunciei. Que estavam enganando Teresina através de um anexo embutido. Onde a tua taxa de esgoto hoje é 100% da tua conta de água. Então, se tu paga 800, tu só era para pagar 400. Ou seja, passaram a perna no povo de Teresina. Mas quem defendeu foi o Antônio Zé Lira. E ali foi briga grande. Ali não viram foi os bastidores. Os bastidores que foi pior. E por que a Câmara Municipal de Teresina não fiscaliza essa água de Teresina? Já teve audiência pública, eu mesmo já fui para a tribuna, porque é um dos maiores escalabros que existe, essa água de Teresina. Melhorou muita coisa? Confesso, melhorou, mas não tem respeito pela cidade. Para você ter ideia, o prefeito Firmino Filho, numa rua do Lorival Parente, ele tentava asfaltar uma rua, o Lorival Parente de um modo geral, e não conseguia. O prefeito Dr. Pessoa foi lá e asfaltou. Uma rua enorme no Lorival Parente, outra no Parque Piauí. A água de Teresina vem, rasga tudo, quebra tudo e faz um serviço porco igual a cara deles. E não tem nadinha. Inclusive, na época que eu era líder do prefeito, a A7 tem o papel para fiscalizar, para notificar, para multar a empresa. Agora eu não sei por qual motivo não faz isso. Vereador Antônio José Lira, como é que está a sua campanha? Eu estou fazendo... O senhor é matemático. O senhor já fez os cálculos? Dá para se eleger? É o seguinte, eu estou no Avante. Só respondendo aqui a pergunta do Júnior. A formatação de partido, eu fui o único candidato para entrar no partido, fui submetido a uma sabatina. Eles não queriam que eu entrasse no partido. E aí eu fui para uma sabatina. Quando eu cheguei lá, eles podem se zangar, que eu vou falar. Quando eu cheguei com meu celular, recolheram meu celular. Podia ter celular, não. Aí começaram. Nós não estamos aceitando você porque você tem um sobrinho deputado federal
e um irmão deputado federal. Eu digo, pois vamos aqui. O irmão que é deputado federal nunca me apoiou. Graças a Deus vai apoiar agora. E o sobrinho, mas disse que seu sobrinho lhe adora. Inclusive, ele estava um dia ali num uísquezão pesado e ele dizia, eu gosto do Titãs Zé, é o tio que eu mais gosto. Eu digo, mas só é bebo. Ele tem que dizer, isso é bom, de manhã, ele liga pra mim, Titãs Zé, eu quero lhe ajudar. Não, mas ele foi dizer, eu digo, é bem o quinto que diz. Mas é numa festa, ele tá tomando uma, eu quero que ele ligue dizendo, é bom, ele nunca disse. Aí o outro disse, meu amigo, você acha que aqui tem abestado? Você é amigo, é irmão, é padrinho da única filha do Jeová Alencar, esse campeão de votos que tem na Zona Sul. Onde é que o homem desse não vai te dar 1000 votos? Com 2 que tu tem, 3 e tu ganha. Eu digo, você é casado? Ele disse, sou. Quem é que manda na sua casa? Eu acho que é igual a minha. A gente diz que manda, mas quem manda é a mulher. A mulher dele é candidata. Ele vai votar nela ou em mim? Qual o maior amor que existe na vida? É o amor de um filho. É o amor de um pai por um filho. Tem amor mais lindo? O filho dele é candidato. Vai sobrar o quê para mim? Então, não é dele que vem minha eleição. Pode até vir, por acaso, dele me dar orientação, que ele é um campeão de votos. Mas de votos não tem como ele me dar, não é isso? Ele tem um grupo político muito forte, eu faço parte da amizade dele, mas eu tô com o prefeito doutor Pessoa pela lealdade, pela gratidão. Apesar de eu ter muita gratidão também pelo Jeová Alencar. Mas ele mesmo, pela amizade grande que tem comigo, foi o primeiro que me orientou. Aí eu sei que eu fui para essa sabatina e fui aceito pelo Avante. Então, matematicamente, o Avante tem 36 candidatos. Vai lançar 30. 21 homens, 9 mulheres. Não adianta esse negócio de vir cooptar, porque lá está organizado o negócio. Então, nós temos o nosso grande delegado James Guerra como puxador de votos. Eu quero que ele tenha, não é 5, não. Ele tem que ter 6, 7, para a gente ir na cacunda do delegado. Aí a segunda vaga, se nós fizermos 30 mil votos, nós vamos eleger, depois do James, o seguida. O candidato em seguida. Se não fizer 30, fizer 24, 25 em diante, o segundo tem que ter 3 mil votos. A maior votação que eu tive, eu nunca fui voto de estrutura, a pergunta que você fez. Sempre meu voto foi espontâneo. Mas eu vou tentar passar para a opinião pública que eu não posso ter menos de 3 mil votos. É aí onde eu te digo, uma reunião que eu fui com as psicólogas e com as assistentes sociais, que elas me chamaram e disseram, nós iremos dizer para as duas categorias que nós não somos cabos eleitorais, não. Nós não somos lideranças de campanha, não. Nós vamos tentar mostrar para a assistente social, para as psicólogas, para o servidor municipal, que a presença do Antônio José Lira na Câmara Municipal, pela sua experiência, pela sua garra, pela sua vontade, é necessária. Aqui não é política por política, não. Aqui é política por necessidade de alguém que vá defender o que faz a prefeitura, que é o servidor municipal. Então, por essas questões, o Avante disputa uma segunda vaga, bem disputada, porque nós temos lá 10 candidatos que estão equiparados, qualquer um pode vencer. Agora eu estou determinado. É a primeira eleição que eu tenho um motorista, um grande assessor meu, filho do deputado Jeová, o Márcio. Eu visito 10 pessoas por dia, entendeu? Eu nunca fui de disputar a eleição com negócio de compra de voto, quem me conhece sabe disso, mas também não sou liso para eleição. Não vou dar uma de coitadinho, não. Eu vou entrar, é para valer. E se eu ver a luz no fundo do túnel, eu vou me abraçar com ela, nem que eu queime a boca. Entendeu? E é desse jeito que vai ser. E por falar de queimar a boca, na hora que acabar a estrada da Usina Santana, Avenida Camilo Filho, podem me esculhambar nas redes sociais o dia todinho. Me chamar de babão, me chamar de tudo, mas eu vou beijar o asfalto. Na hora que terminar
a Avenida Camilo Filho, porque eu tenho 63 anos, vou fazer 64, e desde os 30, que eu vejo um prefeito dizer que ia fazer a Avenida Camilo Filho. E por isso que eu digo que tem gente que se chateia. Os outros prometeram 30 anos, mas quem fez foi o prefeito, doutor Pessoa. Vereador Antônio Zé Lira, muito obrigado por esse depoimento autêntico, bem ao seu estilo, engrandecendo aqui, sem dúvida nenhuma, o nosso Pod Costa. Eu que agradeço a você, ao Júnior, a você que nos deu essa audiência, e eu não erro. Eu tenho um tino, olhando nos seus olhos. Quando eu vi a primeira propaganda do podcast, eu fui ligar para o Tony Trindade. Eu disse, Tony Trindade, você é um gênio, porque uma coisa que deu certo vai ser o Feitosa Costa com o podcast. E eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu tenho certeza que você já me deu ajuda, porque alguns que não tiveram a oportunidade de conhecer o Antônio Zé Lira, pela minha sinceridade, olhando no olho, tendo a bandeira da verdade, quem sabe que não me dá uma oportunidade no momento que o TRE permitir. Obrigado. Tranquilo. Um depoimento autêntico e nós conhecemos a sua trajetória e o seu interesse público. E aí vai ter a oportunidade de rodar por todo o Piauí, por todo mundo, né? Amém. Amigos e amigas, nossa despedida, um abraço ao Júnior, que está aqui conosco sempre, e até a próxima.